Senhor, amados. Amém. Paz do Senhor, queridos de Deus. Amém. Por gentileza e bondade, eu quero usar dois textos. Eu quero ler em Levíticos e depois em Hebreus. Levíticos, eu quero ler capítulo 6, versículo de número 8 até o versículo de número 13. Obrigado, amado. Versículo de número 8 até o versículo de número 13. Isso, glória a Jesus. Aleluia, está ficando de crente. Levíticos capítulo 6. Esse combina mais, aleluia. Todos encontraram? Falou mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá suas vestes de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto por sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos fazer um coral no versículo 13, vamos lá? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número... Vamos ler o versículo 5 até o versículo 18. Hebreus, capítulo 10. Quantos irmãos procuram? Eu quero externar meu carinho pela vida do pastor Paulo. Pastor, muito obrigado pela amizade, pela recepção. E muito feliz eu estou com aquilo que Deus nos proporcionou pela amizade. Deus abençoe carinhosamente. Minha esposa manda um abraço. Ela não pôde vir desta vez, nós viemos muito rápido. Estamos voltando agora na quinta-feira, não é isso? O Davi volta um pouco antes, né? Eu quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros, revê-los, Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos que estou aqui pela terceira vez, né? Uma vez eu passei por aqui, estive no trabalho dos jovens e Deus me deu o privilégio de cultuar a Deus com os irmãos hoje. Confesso, irmãos, que nós aprendemos a amar essa igreja, os irmãos, sempre fomos muito bem recebidos e por isso eu me sinto alegre mais uma vez poder estar aqui. Louvo a Deus pela vida do Reinaldo, né? Deus abençoe os irmãos poderosamente. O Davi também, um amigo que Deus tem nos dado, sempre quando pode, ajuda a obra, né? E para nós é um privilégio estar com os irmãos aqui, graças a Deus. Todos encontraram? Amém. Hebreus capítulo de número 10, versículo 5 a seguir. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradam. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para dizer: ó Deus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifício,
oferta, holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Eu li lá em Levítico falando da lei, agora estou lendo em Hebreus falando sobre a graça. Agora disse: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim, ele remove o primeiro ou a antiga aliança para estabelecer o segundo. Nesta vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem ser tirados os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra ou à direita de Deus. Daqui em diante, separando até os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os quais são santificados, e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver antes dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém então as minhas leis em seus corações, e o escrevereis no seu entendimento. Acrescenta: então não é mais nas tábuas como a velha aliança, agora leia no coração e no entendimento. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Queridos, antes de sentarmos, eu quero dirigir a Deus uma oração contigo, pedindo para que essa noite o Senhor nos alcance pelo poder e a revelação da palavra. Ore comigo. Deus de toda glória, Deus de toda graça, nos deu o privilégio, a oportunidade de sermos usados como canal. Então somente o teu nome ser glorificado esta noite. Nos alcança, Senhor, perdoa, renova, se for da tua vontade, batiza com o Espírito Santo, mas enche-nos com a tua graça, para que o teu nome venha ser glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, podeis assentar. Deus abençoe. Queridos de Deus, eu quero retratar esses dois textos entre o Velho e o Novo Testamento, porém tratando do mesmo assunto. Por que do mesmo assunto? Há uma relação entre a lei e a graça, entre o Velho e o Novo. E dentro desse texto que nós queremos tratar entre Levíticos e Hebreus, eu quero trazer uma mensagem muito simples, que traz o título: os 3 elementos do altar do sacrifício. Os 3 elementos do altar do sacrifício. Eu quero fazer um coral contigo, para nós não esquecermos dessa mensagem. Os 3 elementos do altar do sacrifício. Vamos lá? Os 3 elementos do altar do sacrifício. Acho que dá para melhorar isso aí. Vamos lá? Os 3 elementos do altar do sacrifício. Pois bem, se nós queremos falar sobre os 3 elementos do altar do sacrifício, o que é que Deus tem para nós? E por que usar tanto o Velho quanto o Novo? Na verdade, nós temos a liberdade teologicamente de apontar dizendo que o Velho é sombra do Novo, mas o Novo, ele é luz sobre o Velho. E há esta relação, como eu disse, sobre lei e graça. E ainda eu quero tomar a liberdade para tratar o princípio de tipologia bíblica. Por quê? Tudo que você tem dentro do contexto do Velho Testamento, quase sempre é apontando a Cristo. Se nós formos fazer uma análise do tabernáculo ou da tenda provisória, o que é que nós vamos aprender? Que cada peça do tabernáculo, cada peça da tenda provisória, ou até depois do templo, na construção de Salomão, está apontando a pessoa de Cristo. Por quê? Na verdade, Cristo, ele é o centro. Não existe igreja, não existe fé, não existe vida, porque nós dependemos de Cristo. Estar aqui uma noite como essa é entender que nós somos dependentes da pessoa de Cristo. Pois bem,
Quando eu falo sobre o tabernáculo, ele está dividido em 3 partes. Ele está dividido em pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas o que eu quero retratar não é um estudo de tipologia em todo o seu contexto, para poder falarmos de todas as peças do tabernáculo. Eu quero tomar só liberdade para falar sobre o altar do sacrifício. O altar do sacrifício ficava no pátio. Como assim no pátio? Ele estava na entrada. Quando entrava-se no ambiente de adoração, ou na tenda provisória, segundo Levíticos, as pessoas voluntariamente, elas traziam o animal para ser sacrificado. Há um princípio de expiação aqui, porque quando eu olho para o Levíticos capítulo 6, há uma determinação de como o sacerdote, ele deveria manter ou fazer a manutenção. Deus é tão detalhista, o nosso Deus é tão perfeito, que ele dá cada detalhe da construção do tabernáculo, e preocupado com a manutenção, porque o homem tem as suas vulnerabilidades, ele dá lei. A lei é essa: o fogo deve arder sobre o altar a noite inteira, com sacrifício ou sem sacrifício. E a cada manhã o sacerdote vem, ele tira a cinza que queimou a noite toda, a lenha, e vai renovar novamente. Mas em Levíticos capítulo 1 vai apontar dizendo como é que deveria. O voluntário chegava, ele colocava sobre a mão, sobre a cabeça do animal, o animal era sacrificado e era levado para queimar como inteiro sobre o altar. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção não é a queima total do animal, é sobre o sangue que era derramado. É aqui que eu entro para poder falar sobre os 3 elementos do altar, para você entender o que Deus tem para você. O primeiro elemento que deveria ter no altar do sacrifício era sangue. Eu vou repetir: o primeiro elemento que deveria ter no altar era sangue. O primeiro elemento qual que era? Sangue. Qual o primeiro elemento? Sangue. O segundo elemento que deveria queimar o sacrifício era a lenha. O segundo elemento era a lenha. Dá para melhorar. O segundo elemento era a lenha. Mas o que queimava o sacrifício pela lenha, pelo poder calorífico da lenha, era o fogo. E esse fogo, primeiramente, ele desceu de Deus e não dos homens. Então o terceiro elemento é o fogo. O primeiro elemento é o sangue, o segundo elemento a lenha e o terceiro o fogo. Quando eu falo sobre o altar do sacrifício, eu me refiro sobre o sangue que era derramado sobre o altar. É tão interessante entender que quando eu falo sobre expiação, há um princípio na etimologia da palavra que quer dizer cobrir, expiar. Quando eu falo sobre a questão de expiar, eu estou falando ainda sobre a condição de apaziguar. Só que em Hebreus capítulo 9 e versículo de número 22, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Hebreus. Hebreus 9, 22 diz que sem sangue não há remissão. Por que sem sangue não há remissão? Entenda uma coisa comigo, pastor Paulo. Hoje Deus irá falar tremendamente na vida de muitas pessoas, e eles entenderão algo da parte de Deus para a sua vida aqui essa noite. Quando eu uso a referência, falando em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem sangue não há remissão, entenda uma coisa: a Bíblia diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Entenda comigo a beleza, a santidade e a grandeza de Deus. A santidade de Deus jamais pode ser afrontada e nunca será violada. Mas o homem no seu estado de pecaminosidade, ele é o mesmo que querer afrontar a santidade de Deus. Quem é que se apresenta? A justiça de Deus se apresenta. Como é que ela se apresenta? Condenando o homem no seu estado de pecaminosidade. Quanto à questão da sentença, se nós reclamamos entre o Brasil e os Estados Unidos que a lei aqui ela funciona
para o branco, para o amarelo, para o preto, para o político e algumas vulnerabilidades na lei no nosso país, no Brasil, eu quero apontar falando sobre a questão da lei. Não existe o rico, muito menos o milionário. Não existe o pobre, não, senhores. Não existe a questão racial. A Bíblia diz que a alma que pecar, não é talvez, esta certamente morrerá. Aqui começa a minha dependência e aqui começa a sua dependência. Por que a sua dependência? Quando eu olho para esse contexto de resgate, eu vejo, Mendel, algo muito especial da parte de Deus. Porque no Velho Testamento levava-se o animal, mas não tinha eficácia, não tinha eficiência. Agora eu vejo o plano eterno de Deus. O filho entende o propósito e o amor de Deus está instaurado. Como? O filho diz: eu vou, a quem enviarei? E o filho se prontifica. Eu costumo dizer que esse sacrifício, ele era tão importante que ele não terceirizou. Não passou nem para Miguel e nem para Gabriel, nem para Serafim, nem para arcanjos. O próprio filho se prontifica para morrer no meu e no seu lugar. É por isso que nós estamos aqui, para sermos perdoados através do sangue de Jesus. Satanás não pode lhe apontar, não pode acabar com o seu culto, porque o que foi feito na cruz do Calvário foi para pagar a dívida. Não existe dívida, e é por isso que você tem liberdade de adorar o nome do Senhor. Você vai sentir uma outra pessoa quando você entrar no culto. Ninguém vai precisar pedir para você levantar a mão. Ninguém vai precisar pedir para você abrir a boca. Sabe por quê? Quando eu reconheço o sacrifício, o preço que foi pago na cruz, eu tenho satisfação não só na igreja, eu tenho satisfação na rua, eu tenho prazer de adorar, porque não existe dívida ao seu respeito. Entenda uma coisa comigo, vem correndo agora, que esse negócio de Bíblia é gostoso demais. Então abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículos de número 13 e 14. Hebreus capítulo de número 9, versículo 13 e ainda o 14. Olha que riqueza, acompanha comigo. Isso é para tirar toda dúvida, toda inquietação e toda acusação. Olha só. Porque se o sangue de touro, lá atrás, acabei de ler com vocês em Levítico, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos santificavam, quanto à purificação da carne, olha o 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Quando você abre essa sua boca e diz: eu sirvo ao Senhor, você está dizendo: a minha consciência morta, ela está sendo purificada pelo sangue de Jesus. Então quem serve ao Senhor aqui esta noite é porque foi lavado com o sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu, eu tento pregar calminho, mas o negócio vai esquentando, vai dando vontade da glória. Você sabe o que é o prazer? De você abrir a tua boca e não sentir a condenação do pecado, e não sentir ninguém apontando o dedo na tua cara. Não existe dívida. Então levanta essa sua cabeça, tenha liberdade de entrar no Santo do Santo e adorar o Senhor aqui essa noite. Você não é escravo do pecado, porque a verdade, o verbo, você tem liberdade de adorar. O culto do crente que entende essas coisas é gostoso. Nossa, a taça é muito bonita para ficar aqui. Eu vou quebrar ela. Eu sou empolgado. Deixa a água aqui, irmão. Os irmãos não vão escandalizar, não. Que eu pego no bico aqui. Esse negócio de bico é gostoso.
Obrigado, mas é muito bonito para eu quebrar ele aqui. Aleluia! Conta da glória. Os irmãos estão entendendo? Não é muito precioso. Esse negócio de crente, irmão, não estou falando de barulho, não estou falando de culto bagunçado, não. Não estou pedindo para ninguém dar cambanhota, não. Tem gente que não abre a boca. Ele em silêncio, mas ele tem liberdade para adorar. Esse negócio de culto perturbado, angustiado, está aqui, mas a cabeça está lá. Não existe dita. Espiritualmente não existe. Não existe, irmão. Quantas vezes eu não entendi essas coisas, chegava na igreja com medo, meio assustado? Não. Tem liberdade para entrar. Aleluia. Vem, adora o Senhor. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. O sangue de... Hoje ele vai te dar um banho com sangue e recalar, mandar a vassoura. Você vai sentir a presença de Deus aqui, porque Deus vai restaurar a sua liberdade em cultuar a Deus, porque foi para isso que ele morreu. Não é para ninguém ficar apontando. Satanás quer apontar, quer acusar, mas hoje o Senhor está te mostrando: eu comprei, eu paguei, Telestai está comprado, é minha, é meu, quem foi comprado. Então abre a boca, exalte o nome do Senhor, porque é noite de adoração aqui nessa casa. Pastor, o que eu faço? Eu vou pegar um carneiro e vou entrar aqui. Que tipo de sacrifício que eu tenho que fazer então? Já que o sacrifício já foi feito há quase 2000 anos, como é que eu sou crente? Como é você aceitou? Eu costumo usar essa comparação dizendo o seguinte: aqui eu não sei como funciona, mas qualquer trabalhador no Brasil que trabalha pelo sistema de regime CLT, é claro que existe todo um sistema americano também. A pessoa falta e ele não tem condições, não é descontado no salário dele. Você erra, você tem dificuldade, mas quando você chega diante de Deus, fala: oh, meu Deus, aleluia, Deus, eu errei, Deus, eu sou falho, eu quero. O Senhor vem e lhe perdoa, lhe dá um banho com o sangue dele. Alguém olha e tenta acusar, errou, ela é falha, mas o Senhor pega um atestado carimbado com o sangue dele. A culpa dela cai sobre mim, eu já paguei. O problema do seu pecado já foi resolvido há quase 2000 anos atrás. Abandona ele e tem liberdade de adorar o Senhor e entrar na presença dele, deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia. Já foi pago, já tem liberdade. Se tem liberdade de adorar, receba perdão de Deus essa noite. Receba liberdade de adorar o Senhor. Até terminar você vai sentir o culto mais leve. Oh, Jesus, que coisa linda. Corre comigo que eu estou empolgado demais. Abra aí Hebreus 13. Que sacrifício que eu vou apresentar? Vou trazer então uma novilha. Vou trazer que sacrifício que eu vou apresentar? Corre. Olha só Hebreus capítulo 13, 14 e 15. Agora isso aqui, negócio é bonito. Isso aqui é gostoso. Olha só. Olha o 14, Hebreus 13 e 14. Porque não temos aqui cidade permanente. Olha para mim. Não temos aqui cidade permanente. Você está, mas você não é daqui. Ai, irmão. Eu sou mesmo não, porque na verdade eu sou brasileiro. Nem de lá você é. Porque quando você foi comprado, você não pertence nem ao Brasil e nem, não, espiritualmente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por favor, você foi comprado. Aleluia! Alguém comprou com preço de sangue. Foi comprado, irmão. Você não pertence ao sistema desse mundo. Nós não temos cidade. Se você é de lá, irmão, sente saudade do céu. Mais saudade do Brasil, você tem que sentir a saudade do céu. Mais saudade lá da terrinha. É saudade lá da Jerusalém celestial. Não é nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Você não é nem de lá e nem daqui. Nós somos de cima. Nós somos de cima. Meu Deus. Você está sentindo um negócio gostoso, não está? Glória a Deus. Daqui a pouco, se você não aguentar, você pode dar um grito, dar um glória.
Você pode chorar, você pode falar em línguas pela primeira vez. Não espero nem te chamar para ser batizado com o Espírito Santo. De repente você olha e fala assim: estou com vontade de dar um grito aqui. Não espero ninguém, não. Tem a liberdade, que alguns vasos enchem mais rápido que o outro. É assim que funciona. Olha só o 15. Portanto, ofereçamos sempre. Não é só quando está alegre, não é só quando tem dinheiro, não é só no verão, é no inverno também. Olha, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de... Está pobre demais. Sacrifício de... Olha, isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha só, então nós temos hoje sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é para quem entende o valor do sangue de Jesus. Se o que separa o homem é o pecado, e Jesus foi lá e comprou e pagou com um preço de sangue, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o culto fica mais gostoso. Aí você não sente ninguém lhe apontando, ninguém, não, porque quem deveria te acusar, quem deveria lhe apontar, lhe absolveu. O tribunal da misericórdia de Deus está instaurado aqui essa noite. Hoje é noite de perdão, hoje é noite de graça, hoje é noite de liberdade. Aproveita e fala: Deus, eu tenho dificuldade, eu quero, mas não consigo. Me dá um banho com o seu sangue, me perdoa, me liberta. Vai acontecer hoje, porque o culto onde tem graça tem perdão, o culto onde tem sangue tem adoração, o culto onde tem sangue tem aleluia. O culto que tem sangue é um culto que você tem liberdade de adorar. O sangue de Jesus tem poder para purificar pecado. Receba hoje perdão, receba a graça, receba a autoridade de Deus em nome de Jesus. Meu Deus do céu, isso aqui vai deixar você mais ligado no céu ainda. Olha só, nem precisa ler comigo que eu vou correr já.